CBN Campinas. De olho na Câmara. Dos 33 vereadores de Campinas para o próximo mandato, só 5 são mulheres e 23 parlamentares da atual legislatura permanecem também no cargo por mais 4 anos. Entre eles, a vereadora Mariana Conte, do PSOL. A nossa primeira convidada para a série de entrevistas com os vereadores eleitos aqui da cidade de Campinas. Nessa conversa, seja bem-vinda primeiramente a Mariana, que já está aqui com a gente. Obrigada, bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a CBN. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A Mariana, pela segunda vez consecutiva, foi a vereadora mais votada aqui na cidade, apoiada nessas últimas eleições por 14.356 eleitores. Socióloga e mestre em Sociologia pela Unicamp, está indo para o terceiro mandato. Pela segunda vez, vai presidir a sessão de posse do prefeito e da mesa diretora para os próximos 2 anos, dessa vez uma cerimônia mais completa, né? Porque em 2021, 1º de janeiro de 2021, nós tivemos a Covid-19 e aí estava cheia de restrições e tal. Bom dia pro Bruno Silva também, que nos acompanha nessa entrevista. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes, vereadora também Mariana Conte aqui com a gente. Felipe aí fez essa prévia, né, sobre a questão de você estar à frente nesse primeiro dia e relatou, né, que teve aí o período da Covid, que não teve o público, né, na última posse, também cheia de restrições. Como é que vai ser, ou como é que vocês estão estruturando já? Tem uma prévia desse momento no dia 1º? Sim, a gente tem conversado, né, com a equipe que organiza ali na Câmara, e eu entendo assim, existe uma limitação de espaço, né, na Câmara, porque se a gente fosse pensar mesmo, gostaria que fosse muito mais gente, tem uma limitação objetiva de espaço, mas eu entendo que vai ser bem diferente do que foi 2021. 2021 nós estávamos em período de restrição, né? E entendo que esse momento vai ser um momento mais caloroso, né? E entendo que é um momento importante ali que mostra, né? É a segunda vez que eu sou mais votada, mas também são situações inéditas, né? Uma mulher presidir a sessão e, digamos assim, não estar diretamente alinhada com o que é a base do governo hoje. Então, uma vereadora, uma mulher da oposição, é uma situação um pouco inédita ali, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante. Com relação a essas situações, né, de desafios, uma das suas lutas é pela questão ambiental, que também enfrenta muita resistência política, né? Sim, na verdade a questão ambiental é uma questão urgente, né, gente? Nós estamos aí num cenário crítico de emergência climática, a ciência tem falado isso, infelizmente a gente vê que o negacionismo que imperou durante a pandemia e nos levou para uma situação dramática, a gente vê que o negacionismo muitas vezes impera em nome de interesses pragmáticos, né? Então eu tenho feito muito esse alerta, que eu acho que inclusive transpõe posições políticas. Tem momentos que eu falo assim, tem coisa que é divergência política, tem coisa que é estupidez. E na pandemia a gente ficou muito explícito quanto a estupidez pode nos levar para situações dramáticas. E nós estamos vivendo um momento desse, né? Então, quando a gente fala que é necessária a preservação do meio ambiente, é necessário a cidade se proteger. É claro que são coisas que extrapolam a cidade de Campinas, o aquecimento global, os efeitos das mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos extrapolam a cidade de Campinas. Mas Campinas e a prefeitura, e essa é a minha grande crítica ao prefeito Dário Saad, e a política que vem sendo feita é de devastar, né? Então, você libera empreendimento imobiliário, impermeabiliza o solo, as árvores urbanas sendo completamente destruídas. Isso as pessoas veem, né? As pessoas comentam e veem isso pela cidade, e isso vai deixando a cidade mais fragilizada frente aos eventos climáticos extremos. E há essa resistência dentre os projetos que você apresenta com seus colegas? Existe sim, porque, na verdade, eu acho que queremos ou não, hoje você defender o que é necessário frente às emergências climáticas extremas é uma mudança de paradigma, né? Então, existe uma resistência muito grande,
porque existe uma ideia de que o interesse econômico, objetivo, pragmático, imediato, prevaleceria sobre qualquer coisa. Então, nós estamos, por exemplo, na discussão do PIDs, né? Eu tenho me colocado contra o PIDs e contra a Lei 207, que já foi aprovada, que permite expansão urbana em toda a cidade de Campinas. A expansão urbana em todo o território fragiliza a cidade frente aos eventos climáticos extremos. Então, basta a gente ver o que são as ondas de calor, as áreas menos arborizadas, as áreas no qual grande parte da vegetação do entorno já foi destruída, são muito mais... chega a ser insuportável, né? Toda a região ali da John Boy, Campo Grande, Ouro Verde, ou seja, nas regiões mais periféricas, onde a gente tem uma arborização, onde a gente tem o contorno, não só dentro da própria, onde hoje já tem uso urbano, mas no entorno daquilo, ficou muito, muito mais insuportável para a população. E isso está se estendendo, por exemplo, numa região que hoje tem uma arborização, né? Se a gente for pensar a região norte da cidade, onde está Barão Geraldo, que é onde, né, a discussão do PID se coloca hoje, é uma região que ainda tem um pouco mais de arborização, ainda tem uma área importante de uso rural, e que isso a preservação dessa área, né, da área rural, das nossas matas, das árvores urbanas, enfim, é fundamental para o controle térmico da cidade e para evitar, como a gente tem visto, enchentes, né? Porque são dois extremos, né? Quer dizer, chuvas torrenciais e seca. Então, é onda de calor e chuvas que levam a enchentes, alagamentos, porque a água não tem para onde correr, né? E eu tenho feito muito alerta também sobre a questão hídrica, né? Porque a água se planta, né? Esse é o conhecimento popular que as pessoas, né? Muitas vezes a gente esquece, a gente acha que a água abre a torneira e a água sai da torneira, né? A água sai da torneira e pronto. E pronto, e aí um pouco, existe uma alienação da cidade, né? Que é um aspecto do processo de urbanização que nós vivenciamos, então é uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura também. Bruno? Quero fazer uma pergunta assim, né? Mariana, a gente sabe e acompanha bastante as sessões da Câmara e repercute aqui no Café com Política, enfim, agora conversando com os vereadores, e você tem sido sempre muito contundente, né, na crítica em relação aos projetos que vêm em relação ao Poder Executivo. Na sua avaliação, agora nesse fechamento de ano, começo do próximo ano, qual é que vai ser a principal temática que vocês vão ter como desafiadora, né? Porque a gente sabe que tem vários temas aí que estão em aberto ainda, né? A questão da licitação, do transporte, ainda fica gerando discussões. A gente tem os problemas que todo começo de ano, quando começam as chuvas torrenciais, como você está dizendo, né? Eles são reiterados. E aí, qual você está visualizando que vai ser o maior desafio que você vai ter agora no Legislativo, logo nesse começo aí de 2025? Eu entendo que tem um desafio que é um desafio que perpassa tudo, que é a questão da autonomia do Legislativo frente ao Executivo. Isso é uma questão assim que é urgente, assim, a cidade de Campinas quase que naturalizou o fato de que o Executivo controla a agenda do Legislativo. O Legislativo, por meio da base do prefeito na Câmara, você tem uma completa rendição do Legislativo ao Executivo. Inclusive, lancei minha candidatura a presidente da Câmara com essa proposta, porque não apenas enquanto posições políticas, mas eu acho que institucionalmente a Câmara deve ter autonomia. Isso significa aumentar o processo de fiscalização. Você mencionava aqui a questão do transporte. É inadmissível, a cidade de Campinas é um transporte que o subsídio é um grande subsídio que Campinas repassa, dinheiro público que é repassado para as empresas que hoje têm a concessão, e é um transporte muito ruim, né? Quer dizer, comparativamente a outras cidades, inclusive, é um transporte ruim, com poucos ônibus, os ônibus quebram, é um transporte caro, e isso diz respeito a decisões políticas, por exemplo, a questão da bilhetagem. Nós estamos defendendo, por exemplo, que a prefeitura assuma a bilhetagem do transporte público, né? E a gente vê que esse processo de licitação houve uma chantagem, na verdade, das empresas com relação à prefeitura, e me parece que a prefeitura está cedendo. Talvez essa seja uma oportunidade de rever, inclusive, de garantir que do município assumir mais o controle sobre a gestão
dos serviços públicos. Isso a gente vê na educação, vemos na saúde, a saúde cada vez mais precarizada, o orçamento público sendo cada vez mais investido na alta e média complexidade, que são os hospitais, as UPAs, quando mais inteligente do ponto de vista do orçamento público é investir na atenção básica, é fazer a prevenção. Essa é a lógica do SUS. E a gente tem visto que o dinheiro público tem escoado para o atendimento às situações mais graves, sendo que o mais inteligente é você evitar que isso se agrave. Então, essa autonomia frente ao executivo, para que o legislativo possa, inclusive, contrapor narrativas, contrapor paradigmas, fazer, de fato, um processo de fiscalização, é fundamental, porque eu entendo que, na verdade, nos últimos anos a gente está vendo uma precarização dos serviços, um serviço público cada vez mais distante do que é a realidade, não atendendo às demandas da população, e isso é muito caro, né? Na verdade, nós temos, o orçamento passou 10 bilhões, né? Quer dizer, Campinas tem um orçamento relevante que, se aplicado de uma forma mais inteligente, eu digo até inteligente, eu acho que seria muito mais satisfatório para o conjunto da população como um todo. E Campinas não é uma cidade tão endividada assim para comprometer justamente o orçamento com o pagamento de dívida, exatamente. Campinas na verdade, o orçamento de Campinas é um orçamento que tem um superávit. Tem um superávit e que, na verdade, a arrecadação tem, né, ganhado, aumentado, apesar das renúncias fiscais. Então, uma coisa que eu questiono muito, como eu falei, da questão das emergências climáticas, me contraponho a esse projeto de liberação de empreendimentos imobiliários a rodo na cidade, e um dos motivos que eu me contraponho é porque a Câmara aprovou a isenção da outorga onerosa do direito de construir, que abre mão, deixa de arrecadar. Na verdade, a outorga onerosa é um instrumento urbanístico que, para que os empreendimentos que são instalados na cidade, eles geram custo, né? Custo de transporte, de saneamento, de abastecimento, de serviços públicos. Então, esse instrumento urbanístico seria para esses empreendimentos devolverem para a cidade parte dos custos que eles geram. E a Câmara aprovou uma isenção. Eu questionei o prefeito Dário Saad, quanto que Campinas deixou de arrecadar com isso? Não obtive resposta, né? Então, a gente vê que a questão orçamentária, existe um paradigma que organiza a questão orçamentária e que eu acho que existe um equívoco muito grande nessa forma, que é a concentração. Na verdade, isso é a concentração na verdade, o custo desse projeto de liberação de empreendimentos é transferido para a população. Então, se privatiza os ganhos e se socializa os custos, né? E essa é um elemento que eu estou sempre questionando ali, e eu acho que a autonomia do legislativo é fundamental. Porque quanto que deixou de arrecadar? O quanto isso está se revertendo para o conjunto da população? Nós tivemos aumento do IPTU, né? Às vezes a gente perde a memória, né? Mas em 2017, ali para a transição para 2018, houve um aumento do IPTU expressivo na cidade. Que não foi só o reajuste da UFIC, né? Foi um reajuste acima da UFIC. Muito mais, muito mais. Foi 30% mais 10% que foi aumento do IPTU e a atualização da planta genérica de valores. Isso aumentou o custo de vida, né? Porque as pessoas que têm casa pagam IPTU, ou as pessoas que pagam aluguel também pagam IPTU. Isso é transferido, todo o comércio teve que absorver isso e transferiu isso para o custo de vida das pessoas. Então, assim, nós temos um projeto de cidade que está sendo organizado em prol de fundos imobiliários que pouco tem relação com a cidade, né? Porque a gente sabe que esses grandes empreendimentos são fundos imobiliários que têm investimentos que não tem nada a ver com a cidade, né? Então, nós precisamos que que a cidade olhe para isso de uma forma muito mais criteriosa e muito mais universal, com uma perspectiva mais universal, que a cidade possa usufruir daquilo que ela, da riqueza que ela está produzindo. Na verdade, a verdade é essa. Boa parte desse orçamento de 10 bilhões não é revertido para a grande maioria das pessoas que aqui vivem. E essa fiscalização a qual você se compromete a fazer, então, para os próximos
4 anos, Mariana. Eu tenho feito isso, né? Acho que o resultado da eleição, eu fico muito feliz de ter sido a mais votada pela segunda vez. É uma satisfação, porque é fruto do nosso trabalho, mas é também uma responsabilidade grande, né? E eu acho que, de uma certa forma, o resultado da eleição foi uma consequência desse trabalho que eu tenho feito, porque eu tenho, ao longo dos meus 2 mandatos, eu tenho enfrentado temas que eu vejo que é preciso, quase como caixas de Pandora, né? Sabe a caixa de Pandora que a gente precisa abrir, a gente precisa explicitar, as pessoas precisam saber que isso está acontecendo, é preciso ter publicidade, a gente precisa fazer esse diálogo com a mídia, a gente não dá para naturalizar que essas coisas sejam feitas, ainda mais numa lógica de passar boiada. Vocês acompanharam aqui no final de ano toda a pauta que ficou represada durante todo um ano, seguraram a pauta da Câmara para passar a eleição. Minha leitura é essa, o prefeito Dário Saad segurou para a eleição, porque haviam coisas impopulares, como, por exemplo, a própria mudança no Camprev, a transferência de imóveis para o fundo imobiliário do Camprev, sendo que é o fundo que garante a previdência dos trabalhadores que atendem o município de Campinas. Quer dizer, um ataque no Camprev é um ataque ao serviço público, porque o trabalhador que está ali atendendo na creche, o guarda municipal, a professora, o trabalhador que vai atender no Mário Gatti, tudo isso, na medida que você ataca o direito daquelas pessoas, você precariza o trabalho. E quando a pessoa tem um trabalho precário, ela não consegue realizar um bom serviço, né? Quer dizer, você ter condição de exercer um bom trabalho é uma condição para que o serviço público seja de qualidade. E a gente deseja um bom trabalho para você também nesse próximo Claro. mandato, viu, Mariana? Nosso tempo acaba sendo pouco nesse momento, mas é mais para uma apresentação, reforçar também as suas ideias junto à população de Campinas, e por isso eu agradeço por ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente. Imagina, obrigada, eu estou à disposição, estou à disposição para a gente conversar sobre tudo, sobre os projetos e sobre as necessidades. Eu tenho muita esperança, assim, que eu acho que a gente precisa ter uma mudança na concepção, na política, e eu acho que o que eu tenho feito é construir um exemplo, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada ao Bruno também por estar com a gente mais esse dia. Até amanhã, Bruno. Imagina. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço a todos aí. Sucesso também à vereadora no trabalho. Obrigada.